Quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para adorarmos o nome dEle, cultuarmos o nome dEle. Espero que você seja alcançado pela mão de Deus, pela graça do Todo-Poderoso, tá bom? No nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar da palavra de Deus uma mensagem muito linda que está no livro de Levítico, capítulo de número 1. A partir do versículo 1, que diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós ofereceis oferta ao Senhor, oferecereis as ofertas de gado, de vacas, de ovelhas. E se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mácula, à porta da tenda da congregação a oferecerá, da sua própria vontade perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita ela por Deus por expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e o aspergirão o sangue à roda do altar que está diante da porta da tenda da congregação. Palavra do nosso Deus para as nossas vidas. Quando nós lemos um livro de Levítico, capítulo 1, nós lembramos de que Deus está enviando uma mensagem a um povo recém-chegado, um povo que passou a sua vida inteira sendo escravizada no Egito, um povo que passou mais de 400 anos sendo escravizados, com uma cultura diferente, com hábitos diferentes, adoravam vários deuses, mas eles tinham uma promessa. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que chegando um tempo os tiraria da terra do Egito e os levaria para uma terra que manava leite e mel. Deus então, por intermédio de Moisés, Deus tira o seu povo da terra do Egito, com a promessa de levá-los direto para a terra de Canaã. Mas note que o livro de Levítico aqui está tratando não de imediato da saída deles da terra do Egito, mas de momentos depois. O livro de Levítico, ele é conhecido como o livro das cerimônias, dos rituais, dos sacrifícios. O livro de Levítico também, ele é conhecido como o livro dos Esses, o livro que fala sobre sacrifício, saúde, sacerdócio, santidade, solenidade, solo. E no texto em que nós acabamos de ler, é Deus chamando o seu povo. Note que o versículo 1, a ordem de Deus para Moisés começa dizendo assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Note que o povo, quando saiu da terra do Egito, o povo ele não tinha tenda. O povo não tinha um lugar específico para adorar a Deus. O povo saiu da terra do Egito, fugido, mas debaixo de uma promessa. Mas eles não tinham um lugar para adorar. Eles não tinham um lugar para cultuar. Deus então, chamando Moisés no Monte Sinai, ele ficou lá por aproximadamente 40 dias e 40 noites. Durante esses 40 dias e 40 noites, Deus abriu os céus para Moisés. Deus então mostrou a Moisés o modelo de adoração no céu e disse para Moisés: faz o mesmo na terra. Moisés olhou, Moisés ele viu o modelo de adoração no trono, e Deus disse para ele: faz o mesmo na terra, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Note que aquele povo foi um povo que só conhecia escravidão, um povo que não tinha o direito, o privilégio, as honrarias de chegar próximo de uma autoridade, porque eles eram escravos. Muito menos diante de Faraó, que era a autoridade máxima naquele país e respeitado em toda a terra. Mas uma das primeiras coisas que Deus ele fala para Moisés quando tira o povo da terra do Egito, um povo escravizado,
O Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Ele fala para Moisés: faz o mesmo na terra, porque eu quero habitar no meio deles. Olha só que coisa gloriosa. O Deus que nós servimos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele diz: eu quero habitar no meio do povo. Eu quero estar no meio do povo. Eu quero que as pessoas tenham acesso à minha presença. Eu quero que as pessoas possam se achegar diante de mim. Note que em algumas pessoas nesse país, no mundo, algumas pessoas nós não podemos chegar tão perto assim. Algumas pessoas nós não podemos tocar. Algumas pessoas você não tem nem telefone, eu não tenho nem telefone. Algumas pessoas nós não temos endereço. Algumas pessoas nós somos limitadas. Nós não podemos nos dirigir a elas. Nós não podemos sentar na mesa e comer com elas. Nós não podemos comungar com elas. Mas é uma das primeiras coisas que Deus falou para Moisés, para um povo que estava escravizado, foi: faz uma tenda, faz um tabernáculo, faz o mesmo que você está vendo aqui no céu, faz o mesmo na terra, porque eu, Deus dos céus e da terra, eu quero habitar no meio do meu povo. Eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que nós servimos é um Deus que quer ser visitado por você. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que quer te ver todo dia na casa dEle, na presença dEle. O Deus que nós servimos não é um Deus que quer estar distante de mim, de você. Não é um Deus que vai demarcar uma distância, você vem até aqui, não. O Deus que nós servimos é um Deus que quer que você esteja o mais próximo possível dEle. Eu quero que você aí onde você está, não importa onde você esteja e o que você esteja fazendo, eu quero que você abra o seu coração, que você feche os seus olhos e você faça pelo menos uma oração simples, por mais simples que seja para você. Você pode dizer: eu não sei orar, mas apenas fala assim: Senhor, se o que este homem está falando, se o que este pregador está falando é verdade, que o Senhor quer que todo mundo tenha acesso ao Senhor, à tua presença, deixa eu te sentir agora, Senhor. Deixa eu sentir a tua presença agora. Fale comigo de alguma forma, fale comigo de alguma maneira. Eu não sei como falar com o Senhor e não sei muito bem como se achegar, como me aproximar de ti, mas o que aquele homem está falando ali é verdade. Meu irmão, minha irmã, levante uma de suas mãos e fale de todo o seu coração: Senhor, venha me visitar agora onde eu estou. Me visita agora, me toque agora, faça-me sentir amparado, faça-me sentir protegido, faça-me sentir um filho de Deus, faça-me sentir alguém amado, faça-me sentir alguém acolhido, abraçado. Eu não sei por onde você passou, eu não sei que tipo de palavras você ouviu hoje, mas a palavra de Deus para a sua vida é: Deus quer se aproximar de você. Deus, Ele quer se aproximar de você. Deus então Ele chega para Moisés e diz: faz o mesmo na terra. Copia, Moisés, faz o mesmo lá no meio do meu povo, porque eu quero não mais estar distante, eu quero habitar, morar, estar próximo do povo de Israel. Note que o povo de Israel, eles precisavam de proximidade, intimidade, toque, abraço. Eles precisavam de algo que estimulasse a sua fé. Deus, Ele não é um Deus que atende todos os nossos caprichos, mas Deus, Ele é um Deus facilitador. Existem pessoas que são conhecidas por serem materialistas. E quando nós falamos de pessoas materialistas, não necessariamente ela é materialista porque ela é presa a dinheiro, a bens materiais,
Porque pode existir um outro sentido da palavra materialista. Materialista pode significar aquela pessoa que não consegue acreditar em nada que possa se manifestar através de uma matéria, de algo visível, de algo palpável. Até hoje, nós crentes em Jesus Cristo, até hoje, quem ainda não é nascido de novo, até hoje, algumas pessoas que caminham na casa de Deus, na presença do Senhor, têm dificuldade de entrar em seu quarto, fechar a porta, como disse aqui essa canção, e falar com Ele. Por quê? Porque eu e você somos presos à matéria. Nós precisamos ver. Quando nós vemos, tudo fica mais fácil. Quando nós tocamos, tudo fica mais fácil de acreditar, fica mais fácil de nós colocarmos fé. Não foi diferente com Tomé. Tomé disse: eu preciso te tocar para saber se o Senhor é verdade. Nós somos muito presos à matéria. Você percebe que quando um familiar nosso morre, nós choramos, nós abraçamos com aquela pessoa, mesmo com seu corpo inerte dentro de um caixão, nós abraçamos. E algumas pessoas, em um momento quase que desespero, diz: não vai, não me deixa, não sabendo que já foi. Ainda no caixão, beija, chora, pega a foto, fica olhando a foto do corpo, da fisionomia. Eu sei muito bem o que é isso. Algumas pessoas vão visitar túmulos. Eu não estou fazendo apologia, eu só estou dizendo que o ser humano, ele é preso à matéria. Por que vai lá visitar o túmulo? Porque lá foi sepultado os restos mortais do seu ente querido, do seu familiar, de uma pessoa que você ama muito. Nós somos presos à matéria. O povo de Israel, quando saiu da terra do Egito, eles tinham dificuldade de adorar o Deus invisível. Por quê? Porque eles ficaram a vida inteira adorando aquilo que eles viam, adorando aquilo que podia ser tocado, aquilo que podia ser visto. Eles tinham dificuldade de adorar. Não é Deus atendendo o capricho do seu povo, mas Deus fala para Moisés: faz um modelo do que você está vendo aqui, lá na terra. E Moisés então ele começou, na orientação de Deus, a fabricar alguns utensílios, a confeccionar alguns utensílios. Cada um tinha um seu simbolismo, cada um com seu significado. E o povo então, ao ver a tenda, o povo então, ao ver o altar do incenso, a bacia de bronze, as pessoas ao ver o candelabro de ouro, as pessoas ao verem tudo aquilo que Deus havia orientado a Moisés, eu acredito que de certa forma facilitou para com que aquele povo pudesse buscar a Deus de forma mais intensa. Coisa gloriosa foi que quando Deus disse para Moisés: faz o mesmo na terra, faz o mesmo que você está vendo aqui no céu, na terra. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Eu quero que na terra, eu desejo que na terra pessoas me adorem como eu sou adorado aqui no céu. Eu desejo que vocês aí na terra tenham um culto como tem um culto aqui no céu. Sabe qual é o desejo de Deus? Sabe qual é a vontade dele? É que eu e você aqui, agora, possamos sentir o gozo, a alegria inexplicável, inefável que os santos anjos têm no céu, glorificando e exaltando o nome do Senhor, dizendo: santo é o Senhor, glorificado é o Senhor, bendito é o Senhor, para sempre seja louvado, para sempre seja glorificado o nome do Senhor. Sabe qual é o desejo do Senhor? Fazer na terra o mesmo que acontece no céu. Sabe qual é a vontade do Senhor? Que a mesma glória manifestada lá seja a mesma glória manifestada aqui. Nós estamos em uma live, mas a presença está aqui. Nós estamos em um culto, mas o desejo do Senhor é que a mesma glória também esteja aqui. Alguém aqui pode sentir essa glória? Alguém aqui pode sentir essa glória? Alguém aqui pode sentir esse desejo de adorar, adorar, adorar e adorar?
porque a vontade de Deus é: faz aí na terra o que está vendo no céu, porque eu quero habitar no meio do meu povo. E quando Moisés ele terminou, diz a Bíblia, quando Moisés ele terminou, a Bíblia vai dizer que a glória foi tanta dentro daquele tabernáculo, a glória foi tanta, mas foi tanta, que nem Moisés conseguiu entrar lá dentro. A glória de Deus foi tão forte, foi algo tão tremendo, foi algo tão arrasador, que nenhuma figura humana conseguia entrar. Tamanha era a glória de Deus que estava naquele lugar. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o Deus, ele tem preparado o melhor para você. Deus, ele tem preparado o melhor para você. E quando Deus, ele preparou tudo isso, Deus chamou o mesmo personagem, o mesmo Moisés, e disse para ele: Moisés, agora fala para o meu povo vir me visitar. Agora fala para o meu povo que eu estou à espera deles. Agora fala para o meu povo que eu não vou mandar mais anjo, que eu não vou mandar apenas nuvem, que eu não vou mandar apenas fogo. Fala para o meu povo que eu mesmo estarei aqui aguardando todos eles. Eu não vou mandar ninguém me representar, eu mesmo vou estar no meio do meu povo. Fala para eles virem que eu estarei aqui para recebê-los. Olha só que coisa gloriosa, olha só que coisa magnífica. Agora o povo tem um lugar para visitar o seu Deus. Agora o povo tem um lugar para ter um encontro pessoal com Ele. Mas é no livro de Levítico, onde nós acabamos de falar, onde acabamos de ler, Deus, ele estabelece algumas regras para todo aquele que deseja ou desejava entrar na tenda e ter um encontro com Ele. Deus fala para Moisés que todo mundo, todos teriam acesso à sua presença, teriam acesso à sua pessoa, teria acesso ao templo, mas todos teriam que fazer um sacrifício. Note que quando nós lemos Levítico, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, que fala sobre todas essas cerimônias, todas essas exigências, animal era sacrificado, animal era morto, sangue que era tirado, que era colocado debaixo do propiciatório, que era uma tampa, tudo isso nós falamos, mas todas essas coisas foram figuras de Cristo, sombra das coisas futuras. É verdade, é verdade, todas essas coisas apontavam para Jesus como sacrifício perfeito, e graças a Deus, esse sacrifício ele veio em forma de cordeiro, o cordeiro que não mais ia cobrir o pecado com a tampa do propiciatório, porque o pecado continuava lá, mas não apenas ele veio como cordeiro para expiar, esconder o nosso pecado, mas bem como disse João 1:29, eis o cordeiro de Deus, não que vai expiar, esconder, mas que vai tirar, arrancar o pecado do mundo. Note que Deus, ele estabelece algumas regras para aqueles que querem e desejam profundamente ter um encontro com Ele. Todas essas pessoas precisavam oferecer um sacrifício. Todos precisavam sacrificar. Mas isso passou. Hoje nós estamos na dispensação da graça. Não precisamos mais nos sacrificar. Não precisamos mais fazer nenhum sacrifício de expiação pelo pecado, não. Mas para manter a minha salvação, para manter a sua salvação, para manter a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, é preciso sim nós ainda sacrificarmos ao Senhor. Não existe ganho, não existe sucesso sem perdas, sem renúncia. Jesus uma certa vez disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome cada um a sua cruz e siga-me. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí eu pergunto a você: negar as suas vontades, os seus desejos, é fácil? Negar os seus desejos, as suas aspirações, é fácil? Não é fácil. Tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício, tem que ter choro. Acima de tudo, tem que ter vontade. Porque quando nós temos vontade, quando você diz eu quero, você consegue. Quando você diz eu estou disposto, você consegue. Todos nós que passamos pela experiência do matrimônio, do casamento, todos nós tivemos que sacrificar a nossa vida de solteiro. Hoje você não sai mais de casa sem falar para a patroa: vou ali e já volto. Não que isso seja errado, não, muito pelo contrário, não é? Nós falamos para nós, de nossas esposas: ó, vou ali e já volto, vou aqui e já volto. Solteiro, você não fazia isso de jeito nenhum. Você saía de casa a hora que você bem entendesse, você chegava em casa a hora que você bem quisesse, sem precisar dar satisfações a ninguém. Você simplesmente falava para o seu pai e sua mãe: eu vou sair, não tenho hora para chegar. Na verdade, não precisa se preocupar comigo, estou saindo e não tenho hora para chegar. Faz isso agora. Faz isso agora depois de casado. A vida de uma pessoa casada, ela é simplesmente maravilhosa. A vida de uma pessoa casada é simplesmente um pedacinho do céu. Mas existem algumas restrições, pode glorificar mesmo. Existem algumas restrições que todos nós sabemos que precisamos fazer para manter o nosso casamento, para manter a harmonia no nosso lar, com as nossas esposas e as esposas com seus respectivos maridos. Tudo tem um preço. Existem pessoas que dizem: eu quero ter o que ele tem, eu quero chegar aonde ele chegou, mas ninguém quer pagar o preço, o sacrifício que aquela pessoa teve para chegar onde chegou e para ter o que ela hoje tem. Eu quero dizer uma coisa para você: o Deus de Moisés, o Deus dos nossos dias, Ele te faz um convite, Ele te chama, Ele diz: vem, eu quero ter um encontro com você, eu quero te conhecer melhor, eu quero que você me conheça mais de perto. Mas para nós termos comunhão, intimidade, nome escrito no livro da vida, todos nós sabemos que não é fácil. Impossível, jamais, mas fácil, nunca. Temos que negar as nossas vontades, temos que negar os nossos anseios, as nossas aspirações, os nossos desejos, para nós ganharmos e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas tudo tem uma recompensa, nada é em vão. Temos que pagar o preço, mas a vitória, ela vale mais do que qualquer sacrifício que você possa imaginar. O que Ele tem prometido para mim e para você é algo que vai além da nossa capacidade de compreender, vai além da nossa capacidade de imaginar. Por mais que a sua mente, por mais fértil que ela seja, eu quero te falar uma coisa: vale a pena pagar o preço para você ter o seu nome escrito no livro da vida. Vale a pena você pagar o preço de você ter intimidade, de você ter comunhão com Ele. Mas sabe o que o diabo, ele tem ensinado algumas pessoas? Não precisa fazer isso, não precisa disso. Evangelho hoje é light, evangelho hoje é light. Servir a Deus é moleza. Ter o seu nome escrito no livro da vida é fácil demais, porque o texto que eu li em Levítico fala das exigências, porque muitos, se não cumprissem essas exigências, elas seriam até mortas. Aí você vai falar: mas você está lendo um texto que faz parte da dispensação da lei, aonde era olho por olho, dente por dente, mão com mão,
pé com pé, errou, era morto, pecou, era apedrejado. Você lê um texto que não está contextualizado com os nossos dias, mas note que mesmo nós estando na dispensação da graça, na dispensação do Espírito, mesmo assim, eu e você precisamos nos sacrificar de algumas formas para nós alcançarmos o reino de Deus. Note que eu estive observando que quando o diabo ele pediu autorização para tocar na vida de Jó, nos seus pertences, uma das primeiras coisas que o inimigo tocou foi no gado, foi nas ovelhas, foi nos seus animais que estavam no campo pastando. Por quê? Porque naquele tempo ele sabia que para oferecer sacrifício de expiação pelo pecado, ele sabia que naquele tempo para oferecer sacrifícios ao Senhor precisava matar animais, precisava sacrificar animais. E Jó, ele fazia isso continuamente, oferecendo sacrifício pela vida dos seus filhos. E o que o diabo fez? Tirou, achando que aquilo era tudo, um dos meios de fazer com que Jó não ofereça sacrifícios a Deus, porque uma vez não tendo animais para sacrificar, como ele vai encontrar expiação pelo seu pecado? Sacrifícios como esses hoje não é mais necessário, mas para termos intimidade, comunhão, proximidade com Deus, é necessário que eu e você nos esforcemos ao máximo para nós mantermos a nossa comunhão com Deus. Na entrada do templo, na entrada do tabernáculo, tinham dois utensílios que chamavam muito a minha atenção. Primeiro, tinha um altar do holocausto, porque ninguém entrava sem oferecer o sacrifício, e tinha a bacia de bronze, onde todo mundo lavava as suas mãos. Hoje, eu e você, para entrarmos, para termos acesso à comunhão, à casa, à presença de Deus, precisamos passar por alguns processos. O salmista, ele disse: Senhor, quem entrará em teu santuário e quem habitará no teu templo? Aqueles que têm mãos limpas, coração limpo, que não entregam o seu coração à vaidade, nem jura enganosamente. Eu espero que Deus possa te abençoar rica e poderosamente com essa palavra. O reino de Deus, a presença de Deus é acessível a todos, mas tudo tem um preço. Que o Senhor possa te abençoar, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançar a sua vida onde você estiver. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. Ficam todos na paz e na bênção do Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.